Nós paramos um pouquinho para entender algumas coisas que aprendemos nesses versos, nesses capítulos iniciais, e tivemos por 2 domingos estudando as recompensas, as coroas, toda aquela promessa que nós ouvimos durante as 7 igrejas. E essa parte aqui é outra parte que eu gostaria que a gente pudesse entender antes de continuar o capítulo 4, que vai ser no domingo que vem. Nós vamos continuar no capítulo 4 de Apocalipse. E eu queria que a gente pudesse entender algumas coisas, porque nós vamos precisar entender um pouco mais sobre símbolos espirituais. O livro de Apocalipse traz muitos símbolos. E nós precisamos entender porque muitas das coisas que João escreveu não eram coisas que podiam ser compreensíveis naquele tempo em que eles viviam. Então foi muito usado muitas figuras. E na Bíblia inteira, se vocês pararem e prestarem atenção, Deus usa muitas figuras. Nós sabemos que o inimigo é real. Eu espero que ninguém aqui tenha dúvida que Satanás é verdadeiro, é real, ele existe. Não é uma brincadeira, não é um conto de fadas, não é uma historinha para assustar a criança, não é? Satanás é verdadeiro. Mas o ponto que a gente tem que entender também é que ele é o inimigo vencido. Ele é verdadeiro, ele vai andar ao redor, ele vai tentar fazer alguma coisa, mas ele é o inimigo vencido. E o que dá tristeza às vezes para a gente, pelo menos para mim, dá, é saber que nós somos o povo de Deus, que nós temos as promessas, que nós temos a instrução, e nós não sabemos usá-las. E muitas vezes nós não sabemos compreender aquilo que Deus está falando. Muitas vezes na Bíblia nós vamos ver, através desses símbolos, que Deus fala algumas coisas que, se nós estudarmos a Bíblia profundamente e compararmos uma coisa com a outra, a gente vai acabar entendendo o que está sendo dito. Mas o ponto é, muitas vezes nós não compreendemos. E tem versos que a gente lê, você entende a primeira frase do verso, a segunda frase, e de repente vem alguma coisa que você não entende e fala assim, ok, e passa direto e vai embora. Não tem aquela curiosidade ou aquela cabeça dura, né, de parar e dizer assim, o que é isso? O que Deus quis dizer com isso? Não está fazendo sentido aqui. Mas a gente não para, a gente passa por cima e diz, também, alguma coisa que não é para eu entender. Então vamos seguir. Na realidade não é, tudo é para nós entendermos, tudo. Deus quer que nós tenhamos completo domínio sobre a informação que Ele passou para a nossa vida, porque é dessa forma que nós vamos vencer, é dessa forma que nós vamos ser vitoriosos. Então nós precisamos entender os símbolos espirituais. E eu vou falar só alguns símbolos, e realmente eu tive assim, que condensar muito para dar nesse tempo que a gente tem aqui uma noção para vocês. E na medida que a gente for estudando o livro de Apocalipse, a gente vai entender outros símbolos, outras representações, o que elas significam. Mas eu quero que a cabeça de vocês fique sintonizada em olhar e procurar saber o que é. Por isso eu quero abrir os olhos. Eu vou sentir muito também, porque hoje a aula vai ser um pouquinho fora do meu estilo. Eu gosto de botar figuras em tudo que eu faço, porque ainda que nós sejamos adultos e bem comportados, nós somos como criança por dentro. Agora, a gente gosta de ser distraído, a gente gosta de ter uma coisa que enfoque a nossa atenção, ou distrai a nossa atenção, descanse a nossa atenção enquanto estamos estudando. Mas o de hoje não deu tempo. Eu terminei de fazer ontem à noite, passei 3 semanas fazendo, trabalhando, botando, comparando, e terminei ontem. Na próxima vez que eu der essa lição, vai ter figurinha. Hoje nós vamos direto ao ponto, só Bíblia do princípio ao fim. Então vamos lá. Uma pergunta para começarmos a pensar. Nós somos seres humanos. Presta atenção, vocês vão me responder. Nós somos seres humanos tendo uma experiência espiritual temporária. Escuta a pergunta. Nós somos seres humanos tendo uma experiência espiritual temporária, ou nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana temporária? Qual é a verdade? Segunda. A segunda? Então nós somos seres espirituais. Somos. Certo? Tendo uma experiência humana temporária. Somos seres. Como seres espirituais, nós temos que viver do Espírito, entender o Espírito, andar do Espírito, porque essa é a nossa forma de existir. Então o ponto é, aonde nós vamos encontrar direção e alimento para o nosso espírito, para que nós possamos ser os seres espirituais que Deus programou que nós fôssemos? Na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa comida, é a nossa direção, é o nosso manual.
E eu sei que vocês sabem disso. O ponto é, nós sabemos, mas não atuamos. Então, eu quero perturbar bem vocês hoje, para vocês ficarem desafiados a buscar e a entender isso. Hoje o pastor estava falando algo e eu estive pensando, esse é o ponto. Eu acho que quando o pastor está pregando, pelo menos para mim é assim, toda vez que eu estou vendo meus devocionais ou fazendo meu devocional, a pessoa que está falando, eu gosto de fazer com alguém falando, principalmente com o meu problema de leitura, de não enxergar, eu gosto de ouvir e eu vou pensando junto com a pessoa. Quantas vezes eu tive que repetir um devocional 3, 4 vezes, ou 3, 4 dias fazer o mesmo? Por quê? Porque o devocional começa, aí pega na minha cabeça em alguma coisa e eu vou embora com Deus naquilo. Eu termino o devocional e não escutei o resto. Aí eu tenho que voltar, ouvir outra vez, e chego em outro lugar lá qualquer que de repente Deus pega na minha cabeça e eu vou com ele em outra direção. Então o ponto é o seguinte, nem sempre o que eu estou falando, o que o pastor está falando, vai ser tudo que você vai ouvir. Seria bom que realmente Deus pudesse pegar você em algum ponto do caminho e te levar. Aquilo que o pastor falou, a mensagem geral para todo mundo, vai ter pontos específicos. Deus vai trazer alguma coisa que vai agarrar você. Então eu gostaria que a gente pensasse isso. Essas coisas que nós vamos ver foram históricas, aconteceram, são realidades, são figuras reais, mas elas têm um significado na nossa vida hoje, a gente tem que entender isso. Por exemplo, muitas ocorrências na Bíblia são fatos históricos. Quando a gente fala que os caldeus estiveram perturbando a vida do povo de Israel, isso é real, isso é fato histórico. Está lá escrito, descrito. Só que isso também é uma realidade da palavra de Deus para nós hoje. Porque a palavra de Deus é viva, ativa, eficaz. Então aquilo que aconteceu com os israelitas no passado é uma mensagem, é uma sombra, é um tipo de algo que pode estar acontecendo na nossa vida hoje. E se nós olhamos e conhecemos a história dos caldeus trabalhando contra Israel e vemos como Deus trabalhou na libertação do povo, nós vamos entender que Deus vai trabalhar nos caldeus que estão perturbando a nossa vida e Ele vai fazer a mesma coisa por nós. Então é histórico, mas é simbólico. É histórico, é um fato real, mas é representativo. E nós temos que entender isso e fazer a transição de uma coisa para outra. 1 Coríntios 10, 11 diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como o quê? Advertência. Advertência. Não foi só para a gente saber uma história. Foi escrita como advertência. Vocês estão vendo o que aconteceu no passado? Cuidado, o mesmo pode acontecer no presente. Se prepara, vê o que aconteceu, vê como foi resolvido e tenta seguir o mesmo caminho. A advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. E nós estamos lá. E nós sabemos que tudo que tem na Bíblia está na condição de acontecer conosco a cada dia. Então, por exemplo, essa semana, eu tenho essa experiência comigo que eu acho muito legal. Talvez para vocês não seja. Mas, quando eu estou ensinando alguma coisa, eu estou trabalhando num tema, normalmente, nós fizemos em Nova York, eu acho que umas 12 vezes repetimos o estudo de um discipulado que alguma hora a gente vai fazer aqui, conhecendo Deus e, como é que eu digo em português? Conhecendo Deus e ouvindo a sua palavra, alguma coisa, e obedecendo a sua palavra. É um título mais ou menos assim, é um livro escrito por Blackaby. E é um livro muito gostoso de se estudar. Realmente a gente vai passo a passo no conhecer a Deus e saber como Ele nos fala. Então, nós ensinamos muitas vezes, e é muito interessante que cada vez que nós ensinamos, cada turma que a gente fazia sempre, como eu gosto de fazer, grupinhos pequenos. Porque grupinho pequeno é onde você degusta mais, você trabalha profundo. Então, nós fomos fazendo isso. E cada vez que a gente ensinava aquele discipulado, era uma experiência diferente. E Deus pegava alguma coisa do que a gente estava estudando e colocava na prática. Então, sempre que a gente ia estudar uma lição no domingo, eu falava, se prepara, porque essa semana alguma coisa vai acontecer dentro daquilo que a lição está ensinando. Por quê? Porque Deus quer que a gente veja não só aquilo como uma história para a gente aprender, mas uma experiência a ser vivida. Ele quer nos dar a condição da gente lutar e ter armas para vencer. Nós somos filhos de Deus, gente. Nós somos vencedores. Não tem razão. Eu fico muito triste quando eu vejo o povo de Deus sendo aplastado,
sabe, quebrado, esmagado, sofrendo, porque nós temos a chave, nós temos a resposta de tudo. Nós não deveríamos passar por provações, porque se elas viessem, a gente tiraria de letra, porque a gente já sabe o que aconteceu, a gente sabe o que vai acontecer. Por que a gente sucumbe? Por que a gente é vítima? Porque a gente não sabe, por não saber. Então vamos lá. Primeiro, uma das figuras que eu gostaria que a gente visse, cada vez que você vê essas palavras, e eu vou querer que você entenda o seguinte: nem toda vez, eu coloquei lá embaixo, né? Nem todo tempo, toda vez que você escuta essas palavras, quer dizer isso, mas vai ter momentos que quer dizer isso, e seria bom que a gente soubesse. Por exemplo, sempre que você ouve falar do povo de Israel, o povo de Israel é um povo histórico, naquele tempo, naquele lugar, naquele espaço. Mas o povo de Israel também é representativo do povo de Deus. Então nós sabemos que quando a Bíblia fala do povo de Israel, ela não está falando só aquele povo que existiu ou que existe, mas ele está falando a nós que fomos agregados ao povo de Deus e passamos a fazer parte da família e da nação escolhida. Então o povo de Israel não deixou de existir, ele está lá. Mas o termo, muitas vezes na Bíblia, vai significar para todos nós. Outra coisa, quando você ouve falar de Sião, filha de Sião, filha, mãe, cidade, torre, palácio, Jerusalém, Judá, Jacó, Efraim, mulher e noiva, tudo isso é referente à igreja. Então, quando a gente lê, é importante que a gente procure entender o que ele está falando. Ele está falando de uma mulher real ou ele está falando como simbólico, uma representação? Quando ele fala a mulher, ele está falando da igreja, do povo de Deus. Então, essas coisas a gente precisaria entender, porque senão a gente não entende o texto, não entende o que está falando. Outra coisa são demônios, coisas que a gente não gosta de falar muito, né? E eu acho interessante porque Deus cuida de fazer isso. Ele fala tanto sobre demônios na Bíblia, tanto que vocês ficariam assustados se fizessem a pesquisa. Só que a minha compreensão disso é como se Deus quisesse nos alertar, nos falar, mas Ele não quer prestar glória, Ele não quer enaltecer o nome de Satanás e os seus demônios. Então o que Ele fala? Ele usa figuras. Cada vez que ele se refere a coisas assim, muitas vezes Ele usa figuras. Então, se nós não soubermos que a figura significa aquilo, a gente não entende. Ele fala o que são demônios? São anjos caídos, que fazem o trabalho de Satanás. Satanás não é onipresente, os seus demônios não são onipresentes. Por isso, muitas vezes, quando nós estamos sendo oprimidos, quando nós estamos sendo atacados, nem sempre é Satanás pessoalmente que está fazendo isso. Muitas vezes é o seu exército, os seus anjos caídos, que estão fazendo aquele trabalho. Então, nós temos que entender que a única pessoa que é onipresente, onipotente, onisciente é Deus. Satanás não pode saber tudo. Se a gente não falar, ele não sabe. Se a gente não comunicar, ele não tem conhecimento. Ele fica preso àquilo que nós permitimos ele saber. Se a gente não der poder, ele não tem poder. E se a gente souber como limitar o poder dele, a gente fica poderoso. Então esse é um ponto. Tiago 4 diz o seguinte, vamos ler comigo? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Uau! Como? Já pensaram nessa missa? Vamos ler outra vez? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Está vendo? Uma regra simples. Agora, tem duas coisas importantes. Primeira coisa é, você sabe que Satanás existe. Mas antes de querer lidar com Satanás e querer resolver Satanás, o que a gente precisa fazer? Qual é o pré-requisito? Submeter a Deus. Submeter a Deus. O que é submeter a Deus? Hã? Fazer a vontade. Para fazer a vontade eu preciso o quê? Conhecer. Se eu não souber o que Deus quer, como é que eu vou fazer a vontade dele? Eu tenho que conhecer profundamente a palavra, eu tenho que conhecer a vontade de Deus, eu tenho que fazer, obedecer. Não é escolher a dedo aquilo que eu quero fazer, é fazer. Gente, Deus tem instrução para todos nós. Para a mulher, Deus tem a instrução da mulher como pessoa, dela como mãe, o que ela deve ser, como esposa, como ela deve atuar, como profissional. Em tudo que nós devemos ser, Deus tem orientação na Bíblia. Para o homem, como ele deve ser um chefe de família, como ele deve ser o dever dele com o marido, o dever
como líder da comunidade, o dever dele como autoridade, talvez como parte do governo, da autoridade governamental. Deus tem instrução para tudo. Para os filhos, o que os filhos devem fazer para serem bons filhos? Deus tem instrução. Em tudo, Deus tem instrução. E nós pecamos por não saber. Porque nós achamos que nós podemos optar. E na realidade não é assim. O ponto de Deus é o seguinte: você pode optar por o que você quiser. Mas se você optar por alguma coisa fora da vontade de Deus, você vai ter que caminhar sem as bênçãos de Deus. Você quer caminhar com as bênçãos de Deus? Faz opção pela vontade de Deus. Você não concorda? Doesn't matter. Você não gosta do que Deus está te dizendo? Não faz nenhuma diferença. Você pensa o oposto? Não interessa. Você vai ser abençoado se você fizer o que Deus está dizendo. E eu posso dizer o seguinte: para mim foi uma luta, quem já me conhece há muito tempo já sabe a história muitas vezes. Para mim foi uma luta submeter para o meu marido. Gente, que troço mais estranho. Eu fui treinada por minha mãe a não respeitar o homem, não depender deles e fazer tudo para ter a cabeça feita livre deles, porque homem, aí tinha aqueles discursos, né, que a minha mãe fazia. Homem assim, 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 homem só quer isso, aquilo, homem é aquela história toda. Então eu cresci falando, homem é o inimigo. Vamos acabar com esse. Mas com 14 anos eu conheci meu marido. Olha como Deus é bom. Eu conheci meu marido com 14 anos, eu não estava nem ainda terminado de formar, né? A gente só termina de formar com 18. Então ele teve 4 anos, sendo amigo do meu irmão, andando perto de mim, para eu conhecê-lo. E eu não gostava muito dele, é verdade. Porque eu não gostava das atitudes. Ele era brincalhão demais, bagunceiro demais. E aquilo me irritava. Então não dava certo aquela história. Mas o ponto é o seguinte: ele teve tempo de me conquistar de longe, como amigo, respeitoso, presente, ajudador, entende? Então eu não estava olhando para ele com os olhos de paixão, eu estava olhando para ele com os olhos de uma pessoa amiga, que era uma pessoa legal, ainda que chato, né? Então o que acontece nessas situações? Deus vai trabalhando com a gente e vai mostrando pra gente. Eu me casei, ele conseguiu me convencer, depois de 8 anos e meio de namoro, conseguiu me convencer a casar. Casamos. Mas, gente, que dificuldade. Cada vez que eu lia aqueles versos, principalmente, né? Submeter, ser uma boa dona de casa. Quando eu descobri esse verso, eu entrei em pânico. Boa dona de casa, não pode lavar, passar, cozinhar, fazer nada disso. Eu sou mulher de escritório, eu não gosto dessas coisas. E Deus fala isso. Então, o que acontece? Eu tive que entender que eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Casamento, não importa. Se eu batalhei muito com Deus e ele ficou muito preocupado comigo, né? Eu muitas vezes dizia, não é justo, não está certo. Hoje, quando eu vejo a minha filha falando coisas semelhantes, eu morro de rir. Você tem um cheiro, né? Por que a mulher tem que ser assim? Por que a mulher é mais restrita? Por que o homem pode, a mulher não pode? Aquela história toda. Porque a gente é preciosa, gente. Nós somos preciosas. Precisamos ser cuidadas, protegidas. Então nós temos coisas que temos que mudar de ideia. A nossa cabeça tem que mudar de direção. Entendeu? Então nesse ponto, muitas vezes a gente não gosta de falar dos demônios. A gente não precisa falar deles toda hora, a gente não precisa cantar a eles nos corinhos. Eu odeio quando a gente tem corinho que fala de Satanás ou demônios. Corinho é para louvor. Louvor a Deus. Não vão ficar dando louvor a quem não precisa, é quem não merece. Vamos dar louvor a quem tem. Okay? Então, a gente precisa saber, mas a gente precisa conhecer, porque a gente tem um inimigo real, e a gente precisa conhecer, não temer, nunca se colocar debaixo do pé dele, mas conhecer. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Porque quando a Bíblia fala de algumas coisas, ela está falando de demônios, de Satanás, de forças do maligno. Então, o que seria isso? Quando ela fala de adversários, de ladrão, de leões, de besta do campo, animal do campo, tudo isso é demônio, gente. Quando ela fala de aves do ar, quando fala de escorpiões, de caldeus, de lobos, de homem forte, de raposas, de águias, de exército do norte, de nações antigas, de serpentes de fogo, de setas, essas são algumas nominações de demônios e forças demoníacas. E nós vamos ver alguns textos para vocês encaixarem as ideias, para vocês verem e comprovarem
Porque comigo é assim, eu gosto de provar. E se você não quiser que se comprove, você está perdendo. Porque alguém pode chegar e dizer uma besteira para você e você vai acreditar. Nunca acredite em ninguém que esteja dizendo nada. Escute, vai na Bíblia e certifique. Amém. A única fonte que a gente tem de segurança é a palavra de Deus. Então, se eu disser alguma coisa que eu não posso provar, não aceite. Ok? Outra coisa são manifestações. A gente fala de manifestações. O que são manifestações? São trabalhos dos demônios. Eles são chamados na Bíblia como terror, como calamidade, aflição, violência, rugido, enchentes, ondas do mar. Todas essas referências são referências a demônios. Agora, tudo isso que tem aqui, por exemplo, águia. Águia é uma referência que Deus usa na Bíblia, algumas vezes ele fala com o animal a águia, como ele fala em Isaías. Nossas forças vão se renovar, voaremos alto como a águia, aí é a águia mesmo. Mas tem outras situações, quando você vê que a águia não encaixa naquilo que está sendo dito, procura saber se aquilo não é uma referência a forças malignas. Então tem certos versos que a palavra não encaixa, não faz sentido. Então a gente tem que procurar o que é que significa naquela situação. Como determinar uma figura? Como determinar se uma coisa está sendo usada como figura ou está sendo aquilo mesmo que ela é? Vamos ver, por exemplo, eu escolhi duas figuras que a gente vai dar uma olhada em alguns versos. Se põem prontos para ler, tá? Vocês sabem que vocês são alunos e alunos participam da classe. Então todos vão ler. Animais do campo e aves do céu. São duas expressões que nós vamos tentar mostrar como elas aparecem. Vamos começar com Marcos 4, 3 e 4, depois 9 e 10. Então vamos começar o primeiro verso. Tim, pode ler para a gente? Aí para ele projetar. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Ok, chamando a atenção para a primeira palavra, aves do céu. Ok, vamos ver, Alenisa, continua. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam juntos dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E é muito interessante, porque ele diz o seguinte: não percebeis essa parábola? Quer dizer, vocês não entendem do que eu estou falando? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Porque parábolas são o quê? Figuras. São histórias representativas. Ele diz, essa parábola é muito simples. Está na cara. Vocês não entendem essa parábola? Então você não vai entender nada do que eu estou falando. Então nós vamos parar e perguntar a parábola, o que ela está falando? E é exatamente isso que o povo faz. Ele pergunta a Jesus, não estamos enganando. E ele vai explicar. E ele diz o seguinte, Eliane, lê para nós. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Estão ouvindo alguma coisa? Primeiro nós temos aqui 3 símbolos. O primeiro símbolo é semeia. Quem semeia, semeia o quê? A semente. Então, nesse caso, uma palavra que a gente já sabe o significado é que semente é a palavra. Está escrito aqui. Quem semeia, semeia a palavra. Então, semente é um símbolo para a palavra de Deus. Foi semeada. E vem logo, vem quando? Ontem, amanhã, depois da manhã, daqui a um ano? Quando? Logo. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente está estudando a palavra juntos, quando a gente sai ali do lado de fora, Satanás vai tentar pegar essa palavra e jogar fora. A gente tem que ter. Por que é importante anotar? Porque a gente pode voltar e revisar, e estudar outra vez, passar em cima. Porque esse é o ponto que a gente tem que ter, a gente tem que saber. Então, ele vai tentar tirar essa palavra da cabeça da gente, para que a gente fique na mesma ignorância de sempre e não saiba fazer nada, e seja vítima. Então, ele vem logo, e agora, olha só o que ele diz. Satanás, e tira a palavra. Quem que ele falou antes na parábola que tirava a palavra? As aves do céu. As aves do céu. E ele agora está mostrando quem são as aves do céu. Satanás. São nossas. Quando termina de pregar a palavra, eu vou voltar porque tem gente que só, igual Tomé, olha lá.
Não acredita mesmo. Então tá lá. Junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E aí ele vem aqui na frente e diz o quê? Vem logo Satanás. Então ele está dizendo, esclarecendo, quem são as aves do céu? Satanás e seus demônios. Eles vêm e tentam te distrair, tentam botar o seu foco em outra coisa. E é muito interessante. A gente está estudando e eu estava preparando, vocês não sabiam exatamente o que eu estava preparando. Mas essa noite aconteceu, de ontem para hoje aconteceram tantas coisas. E me dá vontade de rir, porque o inimigo é tão bobo. Ele vive fazendo a mesma coisa, quer que a gente caia na mesma partida. Ele atrasa a gente, ele faz a gente perder o sono, ele faz alguém ficar doente, o outro que ia fazer uma coisa importante, não poder chegar, ou chegar atrasado, ou fazer alguma coisa. Ele sempre está procurando tramar. E a gente tem que parar de ficar agoniado, ofuscado, sabe? Por essas coisas. A gente tem a resposta, e a gente sabe que ele vai tentar. Por que é novidade para a gente? Então, muito bem, vem logo Satanás e tenta fazer isso. Então, nós já vimos aí, semente é a palavra de Deus. Satanás, demônios e forças demoníacas são as aves do céu. Então, nós estamos vendo aqui essa comparação. Muito bem, Apocalipse 2 vai dizer outra coisa. Solange, lê para nós. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecida. Refúgio de todo o quê? Olha só o que ele está falando, a mesma linha. De todo demônios, espírito imundo e ave. E outra coisa, Babilônia é significado de reinos demoníacos, de alguma coisa satânica. Babilônia tem esse significado na Bíblia. Então ele está falando tudo de uma mesma história, de uma mesma situação. Ok? Então essa ave que está aí no meio, coitada da ave está perdida. Se fosse o papagaio, se fosse... O que esse papagaio está fazendo no meio? Tem aí Babilônia, tem demônios, espírito imundo e um papagaio. O que ele está fazendo aí? Entende? Então a gente tem que saber que quando está fora de lugar, não faz sentido, tem algum significado. Geralmente a Bíblia se explica. A gente não precisa criar histórias. A Bíblia se explica. Muito bem. Continuando, nós vamos ver. Se vocês tiverem curiosidade de encontrar figuras e representações, Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Abacuque, Joel, Amós, estão cheios dele. Muitas figuras e muitas representações. Então, Deus nos avisa, olha só que interessante, Deus nos avisa que as aves vão vir. Para quê? Para que eu tenha comida para dar para elas? Para que eu plante um jardim, para que elas possam se colocar no jardim e estar no lugar apropriado? Por que Deus está avisando? Ele nos avisa que a batalha espiritual é real, que ela vai acontecer. Nenhum de nós foge delas. Então, ele avisa. Gênesis 3:1 diz o seguinte, quem está lá atrás? Andréia, lê para mim. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, ele está falando de duas figuras. A serpente, nessas alturas do acontecimento, se você tem mais de um ano de crente, você sabe o que serpente é. A serpente é significado de quê? Satanás. O jardim, a serpente foi possuída por Satanás, e Satanás fez aquela bagunça toda que ele fez lá. Então, nós sabemos que uma das representações de Satanás, que é um ser espiritual, ele se representou fisicamente através da serpente. Então, a serpente é significado de ataques, de satânicos, quando a gente sonha com serpentes e a gente tem essa sensação, ou fala, ou lê, a gente sabe do que a gente está falando. Mas alimárias do campo, principalmente que a palavra alimária já tem muito tempo que não se ouve falar na língua portuguesa. Alimária significa o quê? Vamos ver quantos de vocês estão em dia com o seu português. Animais selvagens. Alimárias são animais do campo, animais selvagens. Então, quando Deus fala de animais selvagens, bestas do campo, animais, de um modo geral, ferozes, e tem a ver com alguma coisa satânica. Por exemplo, Apocalipse fala bem claramente sobre a serpente. Quem está do lado, ok, Gil, lê para mim. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente,
Chamaram o diabo de Satanás. Está vendo o que eu disse? A Bíblia se explica. Ele estava falando em Gênesis da serpente, mas lá em Apocalipse ele está explicando o que é a serpente. A serpente, o grande dragão, é quem? Diabo ou Satanás. Ok? Então está claro, eu não estou inventando, vocês estão vendo que a Bíblia está falando. Muito bem. Em Deuteronômio 28 vai mostrar o que é que causa, o que abre a porta para o inimigo nos atacar. Nós somos filhos de Deus, nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, Ele nos cobre e nos protege, nós somos habitantes, a habitação do Espírito de Deus, nós somos protegidos pela mão de Deus, nós somos no oco da mão de Deus, protegidos. Então, com tanta coisa de Deus ao nosso redor, como que Satanás consegue perturbar? Como que ele consegue oprimir? Como que ele consegue entrar na nossa vida e fazer algum estrago? O ponto está aqui: desobediência. Desobediência é a porta de entrada para que o inimigo possa fazer alguma coisa na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente não acha que está desobedecendo, mas nós não só desobedecemos quando somos rebeldes e não queremos fazer a vontade de Deus, mas quando a gente faz exatamente o oposto da vontade. Então, a gente é desobediente por ação, por desobedecer, ou é desobediente por omissão. A gente pode não fazer nada e ser desobediente porque justamente não fez o que Deus queria. Então, é desobediência. Então, isso é o que traz problemas na nossa vida, ataques e tudo mais. Quem está do lado, eu ainda não sei seu nome. Fábio, lê para mim, Fábio. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Uau! Forte. Forte. Ontem eu ouvi nas notícias que tem um órgão da Califórnia, no estado da Califórnia, que está criando mais urubus. Mais urubus. Mais urubus. Estava em extinção quase, então investiram milhões de dólares e tal, e agora tem mais urubus para cuidar dos cadáveres. Para cuidar dos cadáveres. Pois é. Satanás deve estar lá falando assim: então eu tenho que aumentar a cota dos meus demônios também para dar conta do mundo, né? Então, muitas vezes as coisas são bem interessantes. Ok. Então, as aves do céu e animais da terra. Ele está falando o seguinte: quando que nossos cadáveres serão, quando que o nosso corpo, a nossa vida, nós seremos, ou nossa família, nossas finanças, o nosso casamento, os nossos filhos, tudo que a gente está envolvido, quando que isso será destruído ou será dado a Satanás para que ele se alimente deles? Quando a gente desobedece. E aí está Jeremias 34, 20, e a esposa de Fábio, que é Tainá. Lê para a gente. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves dos céus e para os animais da terra. Nós sabemos que Deus se repete, e quando Ele repete uma coisa, isso quer dizer que isso tem importância. Ele está falando lá em Deuteronômio sobre isso, agora ele vem em Jeremias, um tantão de tempo depois, e fala a mesma coisa, está falando para o povo. Então, ele está dizendo: eu vou deixar vocês na mão do inimigo, aqueles que querem desobedecerem, eu vou deixar, eu vou tirar as mãos e vou deixar que isso aconteça. Ezequiel 5,17. A senhora pode ler? Ok. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com os seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão. E trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Uau! O que ele está dizendo? Eu vou trazer a fome, quer dizer, deixar você passar necessidades, vou trazer animais selvagens que vão acabar com vocês. E ele diz em peste, em derramamento de sangue, a espada. Vocês vão ver que essas coisas sempre andam perto uma da outra. Ok, presta atenção nisso. Ezequiel 4:21. Josi, lê para mim, por favor. Pois assim diz o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens, a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Agora ele botou os 4 juntinhos, em fila. Certo?
espada, quando fala espada singular, isso significa guerra para o tempo deles. Ele ia trazer guerra sobre eles, destruição sobre eles. Para nós, pode significar guerra, mas significa também maldição. Por que a gente chega a essa conclusão? Se vocês olharem em Hebreus, fala que a palavra, Hebreus 4:12, fala que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. 2 gumes. Isso quer dizer, de 2 pontas, de 2 utilidades. E ele fala, ele explica em Deuteronômio o que são essas 2 pontas. Em Deuteronômio ele fala o que, Nélio? Está por aí? Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Entendeu a espada de 2 gumes? A Bíblia, ela fala para nós. E a mesma Bíblia que nos traz e nos diz quais são as bênçãos, ela nos fala quais são as maldições. Ela nos fala qual é a consequência do pecado. Então ela traz vida e morte, ela traz bênção e maldição. Então quando ele fala em espada só, é espada de maldição, é espada de guerra, de destruição, de algo que vai fazer um dano. Quando ele fala da palavra de Deus, é espada de 2 gumes, é espada que tem dupla utilidade. Então nós vemos também a fome. A fome realmente acontecia para eles naquele tempo. Quando os inimigos atacavam, eles ficavam cercados e eles não tinham como sair de dentro da cidade, eles passavam fome, às vezes passavam sede, eles traziam água de fora. Então tinha essa realidade para eles. Mas na realidade para nós, tem uma coisa maior do que a fome. Para nós temos uma vida muito fácil. A gente olha isso aqui e fala assim, fome não tem problema. Fome eu tenho muita coisa guardada, enlatada, e vai ser para muito tempo, eu tenho água estocada para qualquer emergência. Fome não vai ser um problema para mim, necessidade não vai ser. Mas aqui em Amós diz o seguinte, quem é o próximo aí? Você de camisa vermelha, por favor. Lê para mim. Enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome de sede de ouvir as palavras do Senhor. Bom, então para nós essa é a fome. Gente, se vocês forem reais comigo, essa é a fome que nós estamos passando agora. Apesar da proliferação de igrejas, o povo não conhece a palavra. É verdade. Não conhece. O povo está faminto, está sofrendo, e eu vou mostrar a vocês que Deus fala sobre isso. Ele faz essa profecia de o que isso vai levar. Então vamos escutar. Fome espiritual. Fome da palavra do Senhor. Ok? Então, seguindo a nossa ideia, vamos continuar. Peste, a terceira coisa. Peste significa doenças físicas. Naquele tempo, principalmente significava doenças físicas. Mas para nós hoje, peste também é uma doença física, ou emocional, ou espiritual e até doença mental. Então, isso também o inimigo pode perturbar. E aí eu digo a vocês, por exemplo, em termos de doenças emocionais e espirituais, o inimigo não pode criar essas doenças, mas ele pode usar. Então, se tem uma pessoa que tem esquizofrenia, ele não vai criar a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença genética que vai vir passada pelos genes de pais para filhos. Mas se uma pessoa for esquizofrênica ou bipolar ou tiver depressão maior, ela é uma fácil presa para Satanás, ela está fora do seu controle mental. Então ele pode botar muitas ideias na cabeça dela, ele pode, entre os delírios e alucinações da doença, ele pode colocar os delírios e alucinações dele. E se a pessoa não tiver uma força espiritual, ela vai sucumbir. Então nós precisamos entender que nós precisamos guardar a nossa mente. Nós precisamos nos resguardar, e o que nos resguarda é conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais protegidos nós estamos. E da mesma forma, muitas doenças físicas. Se vocês lerem, eu espero que vocês leiam depois Ezequiel 28 e Levítico 26, gente, a lista é incrível. Você para e olha e fala assim, nossa, o mundo nosso hoje está cheio. Tem muita gente sofrendo disso e não sabe onde está vindo. Olha só. Muito bem, Ezequiel 34, 12. Quem foi o último foi aqui. Ok, você pode ler? Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Olha, pessoal, ele está falando para profetizar contra os pastores de Israel. Se você parar e pensar no tempo, o
que eram pastores naquele tempo? Era o pessoal que cuidava dos rebanhos, que ficavam no campo cuidando das ovelhas. Ele está falando assim, vai lá e diz para os pastores que estão cuidando das ovelhas que eu estou muito zangado com eles e que eu vou acabar com eles, é isso que ele está dizendo? Não. Ele está fazendo uma utilização simbólica, ele está falando dos pastores de Israel e ele está falando dos pastores, quem pega a palavra, dos ministros, dos que ensinam. Então ele está dizendo, profetize e diga-lhes assim diz o Senhor. Continue você, esposa. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Ok. A gente pensa, pastor e rebanho, ele está falando do pessoal lá do campo. Não é disso, ele está falando que nós, como igreja, somos rebanho do Senhor. E que os pastores deviam estar cuidando de nos alimentar. Cuidar de nós. Então, ele está falando exatamente, aqui são duas outras figuras. Pastores significando não pastores do campo, mas pastores de igreja. E rebanho significando não ovelhas lá do campo, mas nós ovelhas do Senhor. Ok? E ele vai ficando mais específico cada vez sobre isso. Salmo 103 diz que nós somos o povo dele e rebanho do seu pastoreio. Então nós somos rebanho de Deus. E quando ele coloca um pastor numa igreja, ele coloca um pastor sobre aquele rebanho, para que seja a figura física da pessoa de Deus, representante de Deus ali. Então nós somos rebanho. Em João 10, 27, ele fala, as minhas ovelhas, que o rebanho é feito de ovelhas, ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então nós somos, ele está mostrando aí quem é o rebanho, de quem ele está falando. Ele está falando do povo de Deus, da igreja de Deus. E aí ele segue falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, poder para a salvação, pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para a libertação, proclamar liberdade aos presos e cura física, recuperação da vista aos cegos, cura emocional para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Se a gente lê esse verso apenas, a gente lê o quê? O verso está falando de Jesus, o Espírito Santo está sobre mim. A gente até sabe que Lucas ele parou lá na sinagoga para ler no dia da leitura e ele leu esse texto, né? Então, a gente fala, bom, está falando de Jesus e tudo mais. Está falando, mas o que Jesus estava falando? De que ele está falando? Nesse ponto aqui, nós temos o ministério de Jesus aqui na terra. Ele diz, o Espírito Santo está sobre mim. E ele diz, ele me ungiu. Unção é sinal de poder. Ele deu poder. Para quê? Para salvação, para pregar as boas novas aos pobres. Pregar as boas novas. Boas novas é o Evangelho, que é salvação. Ele me enviou para a libertação. O que é isso? Onde está isso no verso? Proclamar liberdade aos presos. Libertação. O que é essa prisão? As doenças emocionais, as doenças mentais, as feridas, né? A rejeição, a depressão, a humilhação, a falta de amor próprio, a baixa autoestima. Tudo isso é prisão. Tudo isso não nos permite ser aquela pessoa que Deus nos criou para ser. E nos mantém aprisionados. Então ele veio trazer libertação, livrar dessas coisas. E ele diz o que? Proclamar recuperação da vista aos cegos, cura física. Quanto Jesus fez disso? De curar fisicamente. E cura emocional, para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. Quer dizer, proclamar que chegou a hora de Deus agir. Deus decidiu agir no meio do povo. Foi quando Jesus estava lá. Jesus voltou e veio fazer isso. Jesus veio para libertar, fazer tudo isso. Esse é o trabalho do Senhor. Agora, olha bem, Lucas estava falando. Jesus leu essa passagem. Está registrada em Lucas. Mas olha Ezequiel 34:3. Você, ele diz. Não tomam conta do rebanho, vocês não fortaleceram a fraca sem curarem a doente, cura física, nem enfaixaram a ferida, cura emocional. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, libertação, nem procuraram as perdidas, salvação. Vocês têm dominado sobre elas poder, com dureza e brutalidade. Então o que ele está falando em Ezequiel? Eu dei para vocês um trabalho, como pastores, de cuidar das ovelhas, de cuidar do rebanho. Mas o que vocês não fizeram? Vocês não trataram de ajudá-las fisicamente, na sua cura física, aquelas que estavam quebradas ou estavam doentes. Esse é um da parte do ministério da igreja. Outra coisa, ele diz, nem enfaixaram a ferida, aquela que está com ferida emocional, que está machucada e tudo,
Não, vocês não fizeram isso. As desviadas precisam de libertação. Quem está fora do Evangelho, quem já esteve e saiu, quem nunca chegou. A gente tem que andar atrás desse pessoal, buscando, arrebanhando, ajudando, dizendo que Deus tem o quê? Que chegou o ano da graça do Senhor. Que chegou o ano Kairos, que é hora de Deus. É hora de Deus agir na vida dessas pessoas. Quer dizer, essa é a mensagem que nós temos que levar como filhos de Deus. E ele diz mais, nem procurar as perdidas, aquelas que estão lá fora mesmo, sem salvação. Vocês têm usado, olha só, Lucas começa com o poder. A primeira coisa que Jesus fala é, ele me ungiu, ele me deu poder. E ele fala, tudo isso que era trabalho de vocês, vocês não fizeram por quê? Vocês tomaram o poder que foi dado a vocês e estão usando o poder errado. Em vez de cuidar, vocês estão dominando sobre elas. Você já viu um pastor que parece que é dono de ovelha? Você não pode fazer nada se não me falar, você não pode comprar um palito por dentro se você não me disser nada, você não pode respirar se você não me falar. Se você olhar para o lado, você está pecador. Pastor não é dono de ovelha, gente. Deus é dono de ovelha. Deus é dono de ovelha. E nós, como ministros, como pessoas que trabalham com o povo de Deus, nós estamos para o povo de Deus. Nós estamos para melhorar a noiva. E a noiva não é só o grupo que está com a gente, a noiva é todo mundo. A gente trabalha com os que estão, que não estão, que já tiveram, que vão estar, que nunca vão estar, e que vai todo mundo. Porque a gente tem o trabalho de levar a palavra e não de dominar, dominando sobre elas com dureza e brutalidade. Então ele está falando o quê? Você está tirando vantagem do poder que foi dado a você para fazer aquilo que não é devido. E olha só, continuando a ideia. Ezequiel 34, Moisés. Por isso elas estão dispersas, ovelhas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Porque as ovelhas, nós, o povo de Deus, a igreja, estamos dispersas, estamos espalhadas, estamos sem direção. O que o pastor de ovelhas faz? Ele mantém o rebanho junto, ele vai atrás da que se desviou, ele mantém tudo correto, as leva para o pasto, as leva de volta ao descanso, cuida delas de levar onde tem água, é o trabalho que o pastor faz. Então, por que não tem pastor? Não há pastor algum. Não tem ninguém que está cuidando delas. Então, elas estão dispersas. E por estar dispersas e sem liderança, o que aconteceu? Se tornaram comida de quem? Todos os animais selvagens. Os demônios. Presa fácil para Satanás. Presa fácil. Se não há liderança, se não há orientação, se não há conhecimento, se não há poder, o inimigo faz a festa. Porque não tem barreira. Não tem nada que o segure. Então esse é o ponto que ele está trazendo, certo? Marcos, vamos voltar aqui a cima outra vez. Vai, filho. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Olha só, está falando de Jesus. Jesus, quando foi começar o seu ministério, ficou 40 dias no deserto. E ele diz ali, ele estava ali 40 dias sendo tentado. Isso significa o quê, irmãos? Se Satanás tentou a Jesus na sua preparação ministerial, você acha que a gente está isento de ser tentado? A gente está isento de tramas serem armadas contra nós? Para ver se distrai a cabeça da gente, cansa a gente, bota a gente deprimido. Quanto mais culpado, envergonhado, deprimido, ansioso, mais a gente não serve para nada. E o inimigo está todo o tempo circulando, tratando de fazer isso. Se der certo, ganhei. Depende se me permite. Então nós temos que entender que é nossa opção, cair ou não cair. É nossa opção permitir o inimigo ou não. E Jesus estava ali sendo tentado por Satanás. E aí ele descreve como ele estava rodeado. Ele estava ali, rodeado por animais selvagens, que são isso? Demônios que estavam ali perturbando com Satanás. E também tinha os anjos que o serviam. E essa é a nossa realidade. Nós estamos todo o tempo no meio de... A gente não vê, mas esse ar está cheio de anjos e demônios. Todo o tempo ao nosso redor. E os anjos de Deus nos protegendo, o inimigo tentando fazer alguma coisa. Devemos ficar preocupados com isso? Não, a gente tem os anjos protegendo. A gente tem o Filho de Deus cuidando da gente. A gente tem Deus dando as regras do jogo. Então nós não devemos, nós temos que saber. Porque se a gente enfraquecer, um demônio desse pode fazer um gol.
Então a gente tem que saber, tem que ficar alerta, porque senão a gente começa a deixar que as coisas aconteçam. E depois nós vamos continuar pensando nisso. Eu já falei para vocês muitas vezes de bênçãos e maldição. Principalmente eu tenho falado muito sobre bênção. E eu sempre digo uma coisa a respeito de bênção, e hoje eu vou provar a vocês o que eu falo, está na Bíblia. Bênção não é nada que a gente deva correr atrás. Ok? Pode repetir comigo? Bênção não é nada que devemos correr atrás. Por que não? Elas nos seguem. As bênçãos, elas nos seguem. Porque as bênçãos são recompensa. As bênçãos são um presente de Deus. A gente não precisa correr atrás delas. Deus está com a mão cheia delas para dar para a gente. Ele só disse o seguinte: obedece. Faz o que eu te disse. Seja como esposa, como homem, como mulher, como pai, como filho, como diretor, como profissional. Obedece. Obedece o que eu te digo e eu estou cheio de bênçãos para jogar em cima de você. Se você não obedecer, eu fico restringido. Eu não posso te dar as bênçãos. Não faz manipulação. Deixa eu usar as palavras. Deixa eu procurar a palavra certa, certo? Não faz manipulação. Não faz joguinho. Chantagem. Não faz o quê? Chantagem. Não faz chantagem. Sabe? Não tenta sair pela tangente. Não tenta justificar. Age. E é sempre uma coisa que a gente tem que pensar. O que é certo fazer, a gente deve fazer. Tendo vontade, sentindo o desejo, ou não, o que é certo é para ser feito. Então, se a gente não tem vontade, não tem desejo, não está envolvido, não está... é o que Deus diz que deve ser, o que a gente faz? A gente faz aquilo que quebra o hábito. A gente faz o comportamento. Repete, e na repetição do comportamento vem o sentimento, vem o desejo, vem o pensamento, aí a gente começa a falar daquilo e aquilo começa a fazer parte da nossa vida naturalmente. Então, para quebrar o mau hábito, a gente faz, a gente atua. Então, atuação. As bênçãos vêm como consequência da obediência. É para ser uma boa esposa? O que significa uma boa esposa? É para ser um bom esposo? O que significa um bom esposo? É para ser um homem de Deus? O que significa ser um homem de Deus? É para ser uma mãe abençoada? O que significa ser uma mãe abençoada? É para ser um businessman, um businesswoman bem abençoado? O que significa isso? O que Deus pede de mim nessa posição? E aí nós vamos fazendo aquilo que Deus diz, mesmo que aparentemente a gente vai perder. Mas na realidade, quando a gente obedece, chega lá na frente e a gente ganha. Então, consequências da obediência. E, portanto, maldição são consequências da desobediência. Então, nós temos que ter isso claro na nossa mente. Que muitas vezes a gente não prospera, muitas vezes a gente não triunfa, muitas vezes a gente não consegue o que está pedindo a Deus, muitas vezes a gente não chega onde sabe que poderia chegar, porque tem alguma coisa segurando. E o que mais nos segura é a desobediência. Não tem como esconder isso de Deus. Ele sabe. Ele vai saber tudo o que a gente está fazendo. Deuteronômio 11 vai ler a Bíblia. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor. Está claro ou precisa mais alguma coisa? Está claro? Ele até diz em Deuteronômio, se você quiser aumentar os seus anos de vida, olha só, quem está pronto para morrer aqui amanhã? Ninguém? Gente, o céu é tão bom. Todo mundo quer viver, não é verdade? Mas ele diz o seguinte, você quer aumentar os seus anos de vida? Obedece. Obedece. E Deus vai deixar você viver um pouco mais. Vai te dar um aumento de anos de vida. Então, se você quer tudo isso, obedece. Aprende a ser abençoado. Em Deuteronômio 28, ele vai lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Colocará onde?
Muito acima. Aonde? Muito acima. Não, um pouquinho acima, ou então igual. Não, muito acima. Uau, é isso que você quer? O que você tem que fazer para estar muito acima? Obedecer. Obedecer fielmente, não só obedecer aquilo que me convém. Obedecer fielmente. Ser um pouquinho, como a gente diria, obcecado por Deus. Ser um tantinho, aquele negócio que dizem quando a gente fanático, né? Esse é o ponto, obedecer fielmente, seguir o quê? Cuidadosamente, diligentemente. Buscando o que mais, Senhor, aonde mais eu posso, aonde mais eu agrado, aonde mais eu faço, o que mais que eu posso fazer para estar nesse lugar de receber a bênção. Então, ok, onde nós paramos? Muito acima de todas as nações. Continua. Todas essas bênçãos virão sobre... Ok, virão sobre. Tá vendo? Você não correu atrás dela. As bênçãos virão sobre você. E esse aqui é um desenho, vamos pensar, vocês já viram futebol americano? Quando o pessoal está jogando, eu acho o futebol bem violento, né? O pessoal está jogando, vem aqueles grandões, cheios de coisa, né? Cheio de músculo e cheio de pano em cima e não sei o que lá mais atrás. E eles vêm correndo um atrás do outro e eles agarram a pessoa que está com a bola para derrubar no chão para não fazer o gol. Eles agarram, segura firme e se joga sobre ela a ponto de jogá-la no chão. Ok? A palavra original que fala esse virão sobre é exatamente: as bênçãos vão correr atrás de você, te agarrar e te derrubar no chão. Opa, quem quer ser derrubado por uma bênção? Certo? Aqui está a resposta, gente. Você quer que as bênçãos corram, e por isso a gente não corre atrás da bênção. Se a gente correr atrás da bênção, ela vai correr da gente. Porque ela vai dizer: eu não sou para te correr atrás. Está correndo atrás de mim? Eu vou mais longe de você que eu posso. Porque eu não vou para você por esse método. O método que eu sou obrigada a ir para você é se você obedecer. Se houver obediência, se houver o conhecimento da palavra, eu tenho que correr atrás de vocês. Então não adianta. Então, correr e derrubar. Vocês os acompanharão a correr sobre vocês e os acompanharão se vocês... Estou repetindo o suficiente para entender? Porque eu sou assim, sou professora, eu sou chata. Eu repito de outro, até chegar lá. Então vamos lá. Se obedecer. Quem mais? Quem está valendo? Solange, vai lá. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Então não interessa onde você estiver, a bênção corre atrás de você. Vai. Ela vai alcançar. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Estão entendendo por que muitos filhos não são abençoados? Por que muitos filhos não são abençoados? Por que a nossa geração que segue a nós está se perdendo? Porque os pais não estão obedecendo. A mulher não quer ser mais esposa, dona de casa, mãe. Ser mãe é um trabalho. Eu não quero isso, eu sou o quê? Eu sou profissional, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter alguma coisa para fazer, e eu dou a babá para cuidar dos meus filhos, mas eu não fico em casa cuidando dos filhos. E da briga com as mulheres que ficam em casa, que vocês são loucas, vocês são ultrapassadas. Preguiçosas, exatamente. Mas a gente não está entendendo o quê? O que a palavra de Deus diz, ok? Com relação a isso. Nós temos que saber o nosso papel. O homem não está querendo ser o provedor. Quanto homem não está querendo prover para casa? Aqui nos Estados Unidos é mais fácil a mulher conseguir. Elas limpam casa, elas cuidam de bebês. Então é muito mais fácil para a mulher conseguir emprego e o homem fica em casa e não faz nada. Boa ideia. Por que está essa geração desse jeito? Por quê? Amém. Exatamente por isso, porque a gente não sabe o que Deus pede do homem, não sabe o que Deus pede da mulher, não sabe o que Deus pede do esposo, da esposa, porque Ele fala para os filhos. E quem é que vai ensinar os filhos a serem aquilo que Deus diz para eles serem? Se não forem os pais, quem vai ensinar? Quem tem interesse em ensinar? Então nós temos que entender isso. Ok, seguindo. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Isso quer dizer o quê? Muita comida. Tem que cuidar para fazer exercício também para não engordar. Mas vai ter
hebraico significa? Sabe? Ninguém sabe? Tudo. Tudo significa tudo. Exatamente. Tudo. Sem exceção. Em tudo que você quiser. Se você for limpar a casa, você vai ser abençoado. Se você for lavar o banheiro de alguém, você vai ser abençoado. Se você for limpar o carro, vai ser abençoado. Se você for parte do governo, você vai ser abençoado. Se você for a pessoa mais rica da terra, você vai ser abençoado. O problema não é o que você é, o que você faz profissionalmente. O problema é, você está ou não está obedecendo a Deus? É isso que faz a divisão das águas. Não importa aonde você esteja, o que você faça, o que faz a divisão das águas é obedecer e conhecer a palavra de Deus. Então, estamos chegando ao final. Quem é que segue aí? Vanderlei. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Inimigos, lembra da palavra? Que é inimigo? É inimigo assim, a pessoa que está querendo te derrubar no negócio, a mulher que está falando mal da outra. É isso que é o inimigo que Deus está falando? Não. O que ele está falando? Satanás, forças satânicas, demônios, todos que te atacarem, ele concederá que sejam derrotados diante de você. Ok? Então, por isso a gente não precisa temer. A única coisa que dá força a Satanás na nossa vida é o temor. Se nós temermos Satanás, ele ganha força. Se nós não temermos, ele perde. Então, entendam isso. O Senhor, quem está aí atrás, Andréia. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo. Ó, a palavra hebraica outra vez? A tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Ok. Gil. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chave em sua terra. Ok. Vou parar aí só um minuto, que daqui a pouco, no outro slide, eu vou mostrar para vocês o verso que mostra isso aqui. Enviar chuva à sua terra. Temos um verso que fala que nós somos o jardim do Senhor. Nós somos plantação do Senhor. Então, quando ele está falando aqui que ele vai abrir a janela dos céus, ele não está dizendo que ele vai jogar chuva na terra para que tenha colheita. Ele está dizendo que vai mandar chuva sobre as nossas vidas. Nós somos o jardim do Senhor. Sobre as nossas vidas. Continua lendo, Gil. No devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão. Lembra o que Deus fala? Quando Ele abençoa, Ele abençoa. É aquilo que eu falava quando a gente ouviu a história de que estavam botando dentro de ouro na boca do pessoal por aí. Eu falava, meu Deus, isso não pode ser Deus. Se Deus for fazer restauração na boca de alguém, Ele vai botar um dente novo. Deus não vai botar um dente de novo, Ele vai botar um dente novo. Então eu sou radical. Para mim, Deus é aquele Deus que não deixa pela metade do caminho. Se Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai até o melhor que tem. E quando Ele nos restaura, Ele não nos traz de volta ao mesmo inicial. Ele nos leva além do inicial. E a gente fica melhor do que era antes. Então a gente não deve temer Satanás, a gente não deve temer problemas, a gente não deve temer saúde, a gente não deve temer nada, porque em todas as coisas na nossa vida, Deus está tomando conta. Ele pode usar uma situação para nos alertar, Ele pode usar uma saúde para nos paralisar e nos fazer pensar em alguma coisa, Ele pode usar o que Ele quiser. Quando Ele permitir que alguma coisa aconteça, Ele tem um propósito. Ele está usando aquilo para alguma coisa. Então, em vez de ficar pensando na situação, vamos pensar no propósito. Para que Deus está permitindo isso? O que Ele está querendo com isso? Entendeu? Tem um propósito. E se a gente estiver dentro do propósito de Deus, mais rápido a gente resolve as situações. Muito bem. Fábio. O Senhor fará de você o Senhor fará de você a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. O que Deus está dizendo? O seguinte, se você for empregado de uma companhia, se você for o limpador do chão, e você é obediente ao Senhor, pouco a pouco vão te obedecer, vão te observar, vão ver que você é um bom trabalhador, você
vai passar a ser o chefe dos limpadores do chão. E daqui a pouco você vai ser o coordenador dos limpadores do chão. Daqui a pouco você vai ser aquele que está supervisionando, aquele que está passando para o outro departamento, aquele que está... Compreende? Deus vai te prosperando na medida que você obedece. Daqui a pouco você é o dono da companhia. Amém. E quantas vezes isso tem acontecido? Inúmeras. Mas a gente tem que entender o seguinte: não se faz nada com preguiça, não se faz nada com omissão, não se faz nada pela metade. Tudo que nós fazemos tem que ser com excelência, porque nós não estamos fazendo a homens, estamos fazendo para Deus. Então não importa quantos estão vendo, quantos estão apreciando, quantos estão... não interessa, Deus está vendo, Deus está apreciando. Então tudo que nós fizemos, a nosso segundo nome deve ser excelência. Vai ser Lúcia Excelência, Guida Excelência, Gil Excelência, todo mundo excelência. Por quê? Porque esse é o modo que a gente vive. A gente não está fazendo nada para homem nenhum, a gente está fazendo para Deus. Então se a gente fizer com excelência, Deus vai nos prosperando, Deus vai nos prosperando, Deus vai nos prosperando. Agora, como o pastor disse, prosperar para quê? Aí também é outro ponto que nos segura. Por exemplo, eu peço: Senhor, eu quero ter uma casa grande, eu quero ter um carro novo. E Deus vai falar assim: o que você vai fazer com a casa grande? Só desfrutar? Não. Só para desfrutar, não. Senhor, eu quero uma casa grande, eu quero servir as pessoas, eu quero trazer grupos para fazer isso aqui em casa, eu quero, entendeu? Eu quero usar isso aqui, eu quero fazer acontecer. Ah, você vai passar a bênção adiante? Ok, vamos lá, vamos na casa grande. Você quer um carro para quê? Ah, para sair por aí, o pessoal vê, né, que é o melhor de vida, né? Afinal de contas, são quantos anos de América? Já é tempo de eu ter um carrinho brilhoso, um carrinho que, né, chama atenção. Quantos anos de América? O que você vai fazer com o carro? Se eu vou passear, vou levar minha família, né? Vou ser apreciado pelas pessoas. As pessoas vão reconhecer que o Senhor está para alguém no México, eu posso servir aqui. Ah, você vai servir, você vai pegar a bênção que eu vou te dar e vai passar adiante. Ok, toma um carro maior que você precisar, toma lá, né? Está entendendo? Deus quer que a gente passe a bênção adiante. A bênção não é para nós somos canais de bênção. A gente é abençoado na medida que a gente abençoa. Então é isso que Deus fala. Deuteronômio 27, 16. Esse Deuteronômio, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Deuteronômio fala o seguinte: essa parte também fala sobre bênçãos. Eu estou em cima da hora de terminar, talvez não dê para terminar hoje, mas só faltam 4 slides, eu acho. Mas o ponto é, quando ele chamou aqui em Deuteronômio para falar das maldições e das bênçãos, foi muito interessante. Eu acho interessante essas coisas. Ele chamou as bênçãos e disse todas as bênçãos, e o povo escutou. Aí, quando foi a hora das maldições, ele falou assim: agora as maldições serão lidas. E depois de cada maldição, o povo precisa dizer amém. Por quê? Porque quando Deus diz: eu vou te abençoar, por que não? Amém. Você vai ser amaldiçoado. Certo? E disse: não, eu quero que você diga amém, que assim seja, porque você vai se comprometer a fazer direito, porque senão vai ser assim seja. Eu quero que vocês tenham noção de que isso é. E aqui eu só tirei um exemplozinho. Ele diz: maldito quem desonra o pai e a mãe, e o todo o povo terá que dizer amém. Porque isso quer dizer, estamos de acordo, entendemos, concordamos, vamos obedecer, porque senão vamos ser amaldiçoados. Deuteronômio 28 é equivalente a Levítico 26. Se vocês quiserem ler os dois, vocês vão ver a lista de bênçãos e maldições em um, a lista de bênçãos e maldições de outro. Então, essa é a leitura para casa, tá bom? Uma coisa que me chamou a atenção é que de Deuteronômio 1 a 14 foram as bênçãos. Agora, de 16 a 68 são as maldições. Tá vendo quantas maldições? Dá uma olhadinha em casa. É muita. Muito bem. Deuteronômio 28 diz alguma coisa: o Senhor trará de um lugar longínquo, e vocês vão ver que é bem longínquo mesmo, dos confins da terra, uma nação. O que nação significa? Demônios. Que virá contra você como a águia. O que a águia significa? Demônios. E mergulhará em mergulho uma nação, outra vez, demônios, cujo idioma vocês não compreendem, não compreendem mesmo. Nação de aparência feroz e sem respeito, demônios, tá? Pelos idosos e nem piedade com os moços. Quer dizer, os demônios estarão muito fortemente atacando os idosos e as crianças.
e a gente tem que ter cuidado deles. Ok? Outra coisa que ele fala, até mesmo o homem mais gentil, olha só, mais gentil homem, mais educado entre vocês, não terá compaixão. Quando a gente desobedece, e eu tenho visto isso, gente, às vezes você conhece uma pessoa e você fala assim, nossa, aquele casal, maravilhoso, né? Se compreende, se estão bem e tudo mais, Aí você vai, daqui a 6 meses, 1 ano, você tem uma notícia, o homem adulterou, saiu de casa, abandonou a mulher e os filhos, passando necessidade. Você fala, nossa, aquele senhor era tão gentil, tão bom, tão educado, o que aconteceu com ele? O que aconteceu é que o inimigo está atacando todo mundo. Se você der uma brecha, se você não estiver se protegendo, se você não estiver cobrindo a sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido, ele ataca. Ele ataca. Então nós temos, qual é a nossa segurança e a nossa firmeza, a nossa proteção? A palavra de Deus. Deus é a nossa proteção. Se nós estivermos em dia, lendo a palavra, estudando, fazendo aquilo, Deus nos protege. Você vai ver o que Deus fala. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão, isso quer dizer, vão descansar, estar tranquilos, e ninguém nos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, os demônios, a espada, a guerra, a destruição, não passará a sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, vocês vão correr atrás dos demônios, e estes cairão à espada, eles serão destruídos, eles serão malditos diante de vocês. E ele continua dizendo, 5 de vocês perseguirão 100 deles. Ok? 5 de nós seremos capazes de botar 100 demônios para correr. E 100 de nós perseguirão 10.000 dos seus inimigos. Gente, isso é poder demais. Olha só o poder da igreja de Deus. Se nós tivermos 100 pessoas, nós podemos botar 10.000 demônios para correr. Porque nós estaremos fortalecendo um ao outro, apoiando um ao outro, amando um ao outro, servindo um ao outro. E isso é força. Isso é força. 10.000 e seus inimigos cairão à espada, quer dizer, serão destruídos e amaldiçoados. Coríntios 3, lembra que eu falei para vocês para esperar? Coríntios 3, 9 diz, vocês são lavoura de Deus, jardim de Deus, plantação de Deus. Por isso a chuva vai cair sobre vocês para que vocês prosperem. E edifício de Deus. Levíticos 26, 40 diz, mas se confessarem os seus pecados, olha agora a dica. Se vocês confessarem os seus pecados, então não é esconder, ignorar, fazer de conta, ou então dizer, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é isso que Ele quer. Ele quer nome por nome dos pecados. E os pecados dos seus antepassados. Muitos dos nossos pais pecaram, como a minha mãe pecou, me ensinando a odiar os homens. Entendeu? Muitos dos nossos pais pecaram. Nós temos que confessar o pecado dos nossos pais e pedir a Deus perdão por ele. Sua infidelidade e oposição a mim. Aqui terminamos. Vamos ler juntos? Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Começamos com a fé, terminamos com a fé. Lembra da primeira lição? Desse pedaço? A fé é o que nos salva. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. E na fé em Cristo, nós somos libertos de toda opressão maligna, de toda situação indesejável, de tudo que nos criarem em Cristo. Cristo foi pendurado e sofreu essa humilhação para que nós tivéssemos o poder de lutar contra o inimigo. Então, queridos, ninguém pode sucumbir à ação do inimigo. Nós somos filhos escolhidos, amados, protegidos. E nós precisamos tomar posse do nosso lugar. Tomar posse daquilo que somos. Porque nós recebemos a promessa do Espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus. E Ele está agindo em nós. Ok? Vamos